figura aí, essa parte aqui, que está aqui no canto, ó, eu posso trazer ela para essa parte de cá, e aí o que vai acontecer? No paralelogramo eu vou trazer aquele triângulo ali, fazer aquele corte, e ele vai se transformar em um retângulo. Então, da mesma maneira que eu calculo a área do retângulo, que é base vezes altura, na área do paralelogramo também vai ser base vezes altura. Então, na área do retângulo, base vezes altura, na área do paralelogramo, base vezes altura. Na área do quadrado, pode ser base vezes altura ou lado ao quadrado. A próxima figura é a área do trapézio. O trapézio é um quadrilátero que tem duas bases. Então, ele tem essa base que é considerada uma base maior, que é onde eu tenho esse B maiúsculo, e em cima eu tenho uma base menor. Então, tenho duas bases. E aí você vai ter dois segmentos de reta, que se você olhar o P e Q e NM, eles vão ser segmentos que vão encontrar as duas bases. Se eu quiser calcular a área D, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma das diagonais. Então, no caso aí, eu tracei a diagonal do N até o Q e dividi o meu trapézio em dois triângulos. E aí, o que vai acontecer? Se eu quiser saber a área total, basta eu calcular a área de cada um desses triângulos. Sendo que eu já sei, nesses dois triângulos que eu dividi, eu tenho as duas bases. No triângulo de baixo, que é o triângulo MNQ, a minha base é a maior, que é o Bzão. E a altura é o H. Essa altura, ela serve tanto para o triângulo maior quanto para o triângulo menor. A altura é a mesma. E no triângulo menor, que é o triângulo NQP, você tem que a base é o B minúsculo e a altura é o H. E aí ficaria assim se eu quisesse calcular a área do trapézio. Eu teria o triângulo de baixo, que é o maior, a base maior, que é o B maiúsculo, vezes a altura dividido por 2. Mais a do triângulo pequeno seria a base menor, que é o B minúsculo, vezes a altura dividido por 2. Para simplificar, o que nós vamos fazer? Vamos colocar o que tem de comum em evidência e o que não tiver em evidência, a gente vai colocar entre parênteses. Então, eu ficaria aqui, a minha área do trapézio ela vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, toda vez que eu tiver um trapézio, eu vou somar a medida das duas bases, vou multiplicar pela altura e vou dividir por quanto? Por 2. A próxima área é a área do losango. Então, o losango ele também é um quadrilátero, aonde eu tenho todos os lados aí, que é o NP, o PQ, o QM e o MN, todos eles são iguais. Então, todos esses lados têm a mesma medida. Se eu quiser calcular a área desse polígono aí, o que a gente vai fazer? Como todos os lados são iguais, e as diagonais, que é onde eu tenho esse D maiúsculo, que é a distância que eu tenho do ponto M ao ponto Q, é chamado de diagonal maior, e esse que vai do N ao Q é chamado de diagonal menor. Então, eu vou dividir esse polígono em 4 triângulos. E aí, eu vou fazer o quê? Quando eu dividir, eu fico com 2 triângulos, aí o que acontece? No triângulo de baixo, a minha base do triângulo pequeno fica sendo a diagonal maior, que é esse D maiúsculo. E a minha altura fica sendo a metade da diagonal menor. Então, para isso, ficaria assim. A área, já que eu vou calcular a área de 2 triângulos, tanto de cima quanto de baixo. Então, eu fico que a base do triângulo vai ser o D maiúsculo, vezes a altura, que é D dividido por 2. Isso dividido por 2, porque é a área de triângulo. Vezes 2, porque são 2 triângulos, tanto de cima e de baixo. Aí vamos estar cortando o 2 que está multiplicando e o 2 que está dividindo, e eu fico que a minha área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por quanto? Por 2. Então, essa aí é a área do meu losango. Então, desses dois quadriláteros aí, a área é um pouquinho diferente dos que a gente viu antes, que era só base e altura. Aqui eu peguei a área do triângulo, mais uma área onde a gente vai conhecer a base e a altura. Então, no caso, tem outras formas de estar calculando a área, eu vou estar mostrando em uma outra aula. Então, nesse caso aqui, a gente só está pegando em função da base e da altura relativa a essa base. Então, por exemplo, aqui eu peguei um paralelogramo e dividi ele ao meio
traçando uma diagonal. Aí o que acontece? Quando eu tracei a diagonal, eu dividi o meu paralelogramo em 2 triângulos. Então, na área de um triângulo, ele vai ser a metade da área de um paralelogramo. Então, nós temos que a área de um paralelogramo é base vezes altura. Como a gente dividiu em duas partes iguais, e eu só quero uma delas, então vai ser base vezes altura dividido por quem? Por 2. Então, essa aí é a área do meu triângulo, sabendo que eu conheço a base e conheço a altura. A sétima fórmula é a área do círculo. A área do círculo, um círculo é esta figura, todo círculo vai ter o raio. Então, a área dele vai ser calculada da seguinte maneira. Π vezes r ao quadrado, que é toda essa região em azul. Lembrando que o π ele tem valor igual a 3,14. Mas, dependendo do exercício, se for um exercício de Enem, se tiver que substituir o valor do π, vai estar no enunciado. Se não tiver o valor do π, é porque você não precisa substituir. Então, qualquer coisa que você for calcular a área de um círculo numa prova de Enem, e ele quiser que você calcule o π, ele vai te dar o valor. Aí, o valor do π, dependendo da prova, ele pode ser 3,14, que é com aproximação de 2 casas decimais, pode ser 3,1, com uma casa, ou até mesmo ele vai trabalhar só com a parte inteira, vai trabalhar só com 3. Então, isso depende muito da questão que você estiver resolvendo. Se tiver que fazer alguma substituição nos cálculos, o exercício ele vai te dar o valor do π que ele quer que você utilize. Próximo aí, coroa circular. O que vem a ser uma coroa circular? Vai ser toda a região do plano que é compreendida entre 2 círculos concêntricos. O que são círculos concêntricos? São círculos que têm o mesmo centro. Então, o mesmo centro de um círculo é o do outro. Então, é comum aos dois. Então, eu tenho aqui um círculo maior e eu tenho um círculo menor. A coroa circular vai ser toda essa parte que eu tenho em bege aí. Então, se eu quiser calcular isso, o que eu vou fazer? Basta eu calcular a área do círculo maior e a área do círculo menor. Então, eu calculo a área do círculo maior e, como eu quero saber só esse contorno marrom, eu vou retirar o valor da área do círculo menor. Então, eu fico com a seguinte fórmula. Π vezes r ao quadrado, ele colocou que o raio da circunferência maior é esse r maiúsculo, então π vezes r maiúsculo ao quadrado, menos π vezes r ao quadrado minúsculo. Aí, o que acontece? Esse r minúsculo aí é do círculo menor. Então, como eu só quero saber essa parte marrom, eu calculei a área do círculo maior, tirei a área cinza, e aí eu fiquei com essa forma. E aí, o que pode acontecer? Eu posso colocar algo em evidência. O que eu tenho de comum nessas duas parcelas aí? O π. Então, eu coloco o π em evidência. Então, eu fico que a minha área da curva circular vai ser π vezes o r, o raio maior ao quadrado, menos o raio menor ao quadrado. E aí, eu calculo essa parte que está em quê? Marrom. Em bege, no caso, né? Se eu tiver que calcular um setor circular, ou seja, eu vou calcular uma parte de um círculo. Eu não quero o círculo inteiro, eu quero calcular só uma parte dele. Então, eu tenho o círculo, e aí eu resolvo calcular essa parte aí. O que vai acontecer? Quando eu for calcular o setor circular, eu vou calcular uma parte dele, sabendo que aqui no meio, uma volta completa é 360. O ângulo central aqui, ele é 360. Então, quando eu for calcular, o que vai acontecer? Eu vou pegar só uma parte desse ângulo. Então, nesse caso aí, para a gente calcular isso aí, a gente vai utilizar regrinha de 3. Por quê? Porque como eu sei que o ângulo central aí é uma volta inteira, e uma volta inteira tem 360, o que vai acontecer? Esse ângulo aí que ele colocou vai ser um ângulo menor. Então, a gente vai utilizar uma regrinha de 3. Como? Uma volta completa vai ser 360 graus. Isso vai corresponder à área de um círculo inteiro, que é πr ao quadrado. Se eu quiser calcular só o A, ele vai me dar essa medida. Pode ser 10 graus, pode ser 20 graus, 30, 40, 100, pode ser qualquer valor. Isso vai ser a área do setor circular.
Aí o que vai acontecer? Como é uma regrinha de 3, se eu estou diminuindo o meu ângulo, o que vai acontecer com a minha área? Ela também tende a diminuir. Então, significa que essas duas grandezas aí são diretamente proporcionais. Então, o que a gente vai poder fazer? Vai poder estar multiplicando isso aí cruzado. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Calcular a área do setor circular, cujo ângulo central mede 30 graus e cujo raio desse círculo mede 10 centímetros. Então, eu venho ali, ó, usando a regrinha de 3. A área do círculo, que é πr ao quadrado, como eu tenho que o meu raio vale 10, fica π vezes 10 ao quadrado. Sobre a área do setor circular é igual a 360 graus, que é uma volta inteira, que é a área do círculo, dividido pelo ângulo central, no caso aí que ele me deu, que é quanto? 30. Então, eu vou estar resolvendo isso aí. Fiz o 10 ao quadrado, é 100, ficou π vezes 100, dividido pela área do setor circular, é igual. Deu para dividir 360 por 30. Então, o que eu podia fazer aqui? Poderia simplificar este zero com este zero, e aí eu ficaria com 36 dividido por 3, que é 12. Então, eu fiquei π vezes 100, dividido pela área do setor circular, é igual a 12. E aí, fiz a troca, passei o 12 que estava na igualdade para baixo, e passei a área do setor circular que estava dividindo para o outro lado da igualdade. E aí, simplifiquei, ficou 25π sobre 3 centímetros quadrados. Lembrando que se nós estamos trabalhando com área, as áreas elas são todas unidades elevadas ao quadrado. Então, toda vez que você ouvir falar em área, você vai estar com a unidade de medida elevada ao quadrado. Então, é centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Então, não tem nada sem expoente. Vai ter que aparecer o expoente 2 na unidade de medida. E a última é o segmento circular. Esse aqui ele cai com menos frequência, mas eu vou estar falando. Então, o segmento circular ele vai ser uma pequena parte do círculo. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho dividir, no caso aí, a minha circunferência nesse ângulo θ aí. Então, com esse ângulo θ, eu posso calcular essa área rosa. Só o que acontece? Quando eu venho para calcular o segmento circular, eu não quero essa parte rosa toda, eu só quero esse rosa mais escuro um pouquinho. Então, essa parte aqui de cima. Eu quero só isso aqui. Só essa parte. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do setor circular e devo retirar a área do triângulo formado, caso o meu ângulo seja menor que 180. Ou seja, esse ângulo central aqui, se ele for menor que 180, eu vou calcular a área do setor, que é essa parte aqui toda, ó, que vai do A ao B, essa parte aqui, como se fosse uma fatia de pizza, eu vou calcular ela toda e vou calcular a área desse triângulo aqui, ó, e vou retirar ele. Então, isso se o meu ângulo aí, no caso central, for menor que 180. Caso o meu ângulo central seja maior que 180, eu vou calcular a área do setor mais a área do triângulo. Porque aí vai dar mais do que meia volta. O que vai acontecer se o ângulo for maior que 180? Ele vai vir para cá, ó. Então, vai dar um ângulo mais ou menos assim, ó. Grande. Então, nesse caso aí, a gente calcula a área do setor e soma com a área do triângulo. Mas essa parte aqui de segmento circular, ela é mais difícil de cair no Enem. Agora, então, vamos ver alguns exemplos aqui na prática. Então, eu quero que determine a área, por exemplo, dessa figura abaixo aí, ó. Então, se a gente olhar para essa figura aí, vocês conseguem visualizar quais figuras? De bater o olho assim, você consegue enxergar qual? Que a gente consiga calcular a área. Eu posso ter um retângulo e eu posso ter o quê? Um triângulo. Então, nesse caso aí, essa figura aí, ela tem quantos lados? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 lados, é um pentágono. Mas aí o que acontece? Esse polígono aí, a gente não vai conseguir calcular ele. Para isso, a gente vai ter que fazer o quê? Decompor ele em outras figuras. Então, o que a gente faz? Vamos dividir em duas, um triângulo e um retângulo.
Então, dividindo aqui, a partir desse vértice aí, eu vou estar fazendo um tracejado até encontrar o lado oposto, de modo que esse lado aqui de baixo, ele continue paralelo a esse aqui, ou seja, que eles não se encontram. Então, faço essa divisão aí, ó. Fiquei com um triângulo e um retângulo. E aí eu vou calcular. Eu já tinha feito a divisão, tem um triângulo, tem um retângulo. Agora eu tenho que saber as medidas. Eu tenho que descobrir essa medida aqui de cima e essa medida aqui de baixo. Aí o que acontece? Como eu dividi o lado oposto aqui, que mede 6, se eu olhar esse lado oposto aqui, que é este e este, eles têm a mesma medida. Ou seja, esse pedaço de cá vale 3 desse lado, então o lado oposto também deve valer 3. Aí o que acontece? Se esse lado vale 3, o que vai acontecer com a minha parte de cima? Ela vai valer 3. A mesma coisa vai acontecer com a parte de cima. Até aqui, ó, vale 4. Como o lado de baixo é oposto, ele vale quanto? 8. Como eu já tenho 4, esse pedacinho aqui, ó, quanto que vai ficar faltando para completar 8? 4 também. Então, eu sei que essa base aqui vai valer 4 e a altura ali vai valer 3, porque o lado oposto vale 3. E então, aqui eu já tenho que 3 unidades. Para completar 6, faltam 3. Então, eu fico que aqui é 3, 3, e aqui é 4. Então, é isso que acontece, vale 4 centímetros. E assim a gente consegue calcular a área. Para isso, para descobrir a área total da figura, a gente vai calcular a área do triângulo e a área do retângulo. Então, fazendo a área do retângulo. A base do retângulo, ela vale quanto? 8. E a altura do retângulo vale 3. Então, tenho base 8, altura 3. Então, se eu vou calcular a área de um retângulo, é base vezes a altura. Então, 8 vezes 3, 24. 24 centímetros quadrados. Então, essa parte aqui, ó, vale 24 centímetros quadrados. E aí fica faltando eu calcular essa área aqui de cima, que é a área do triângulo. Então, a gente já tinha feito, descoberto que ele é 4, e essa altura aqui é 3. Então, eu vou calcular a área do retângulo, do triângulo, desculpa. A base vai valer 4 e a altura 3. Como nós estamos trabalhando com a área de triângulo, vai ser que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Sendo que a base desse triângulo é 4 e a altura é 3. Então, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Como eu quero saber a área da figura inteira, eu vou fazer o quê? Vou somar a área do retângulo, que eu já descobri, com a área do triângulo. Então, eu vou ficar que a minha área da figura, a área total, ela vai ser 24 centímetros quadrados, mais 6 centímetros quadrados é igual a quanto? 30 centímetros. Até aí, tá tranquilo? Tá beleza? Mais um exemplo. Uma praça está inscrita em uma área retangular, cujos lados medem 300 e 500 metros, conforme a figura abaixo. Calculando a área da praça, quanto obtemos? Então, a minha praça aí, no caso, era toda essa parte em cinza. Então, ela falou que essa praça ela está inscrita em uma área retangular. Então, aonde eu tenho essas partes em branco, eu tenho partes construídas. Eu quero calcular, então, essa área que é a região sombreada, que é essa região cinza. Então, o que nós vamos fazer? Como é uma área retangular, eu já sei que a altura ali é 30 e a base é 500. Então, eu já consigo calcular a área do terreno inteiro. Para isso, eu vou fazer o quê? Base vezes altura. Então, a base vai ser 500, a altura 300. Então, o terreno inteiro, que é esse retângulo, vai ser 500 vezes 300. Então, eu vou ter que isso aí é quanto? 150 mil metros quadrados. Então, o terreno inteiro, contando a parte branca quanto a parte sombreada, é 150 mil metros quadrados de área. Beleza, eu não quero tudo, eu só quero a parte sombreada, que é essa parte em cinza. O que nós vamos fazer? Nós vamos retirar essas partes em branco. Nessas partes em branco eu tenho aí, ó. Que figuras que eu tenho? Eu tenho 2 retângulos
de base 100 e altura 50. E eu tenho 2 triângulos de base 150 e altura 75. Então, a gente vai calcular essas áreas. Basta eu calcular, já que os 2 triângulos são iguais e os 2 retângulos são iguais, a gente vai calcular a área de cada um deles e depois multiplicar por 2. Então, eu venho aqui, ó, como eu disse, tem 2 retângulos de base 100 e altura 50, 2 triângulos de base 75 e altura 150. Vamos calcular a área deles. Então, eu venho aqui, ó, a área dos 2 retângulos vai ser base vezes altura, ou seja, vai ser 100 vezes 50. Só o que acontece? Eu tenho 2, então é por isso que eu estou multiplicando ali por 2. Se eu tiver 100 vezes 50, dá 5.000. 5.000 vezes 2, 10.000. Faço a mesma coisa para os triângulos, são 2. A base é 75, a altura é 150 e vice-versa. Tanto faz essa ordem aí, dividido por 2. Como são 2 triângulos, então eu multipliquei por 2. Então, eu cheguei que a área dos 2 triângulos é 11.250 metros quadrados. Como eu quero a área da praça, que é essa área cinza, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a área do retângulo maior, que é a área do terreno inteiro, menos a área dos 2 retângulos menores, que a gente calculou que é 10.000, e a área dos 2 triângulos, que a gente calculou que era 11.250. Então, eu venho ali da área do retângulo maior, que é o terreno inteiro, de 150.000 eu vou tirar 10.000 e vou retirar 11.250. Então, eu vou ficar que minha área da praça vai ser 128.750 metros quadrados. Beleza? Então, aqui é um resuminho de algumas formas. A do quadrado, a área vai ser lado ao quadrado, ou seja, A vezes A. A do triângulo, base vezes altura. A do retângulo, A vezes B, ou base vezes altura. A do paralelogramo, base vezes altura. Do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. E a do círculo vai ser πr ao quadrado. Então, aqui a gente só fez um apanhado geral de todas as formas. Agora eu selecionei 4 exercícios do Enem para responder com vocês. Então, são 4 exercícios de figuras planas, de áreas de figuras planas. Eu estava olhando, nos últimos Enems, o que aconteceu? A prova, entre 2% e 3% das questões são questões diárias. Então, se a gente estiver trabalhando com figuras planas, vai vir, a prova tem 90 questões, 45 questões, então pode ser que apareçam 1 ou 2 questões de figuras planas, mas todo o Enem sempre aparece uma questão, 1 ou 2. E também aparece geometria espacial, que a gente vai ver em outras aulas. Então, eu selecionei essas questões aqui. A primeira diz o seguinte: a cerâmica constitui-se um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas propriedades é a retração, contração, que consiste na evaporação da água existente de um conjunto ou bloco cerâmico quando submetido a uma determinada temperatura elevada. Essa elevação de temperatura que ocorre durante o processo de cozimento causa uma redução de até 20% nas dimensões lineares, ou seja, vai diminuir 20% tanto no comprimento quanto na largura. Então, vocês estavam vendo agora a aula de porcentagem, então a gente vai utilizar a porcentagem aqui agora. Suponha que uma peça, quando moldada em argila, possuía uma base retangular cujos lados mediam 30 centímetros e 15 centímetros. Então, a base da moldura aí, no caso, ela tinha 30 e 15 centímetros. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Então, cada lado diminuiu 20%. Em relação à área original, a área da base dessa peça após o cozimento ficou reduzida em, aí me dá as opções, 4%, 20%, 36%, 64% e 96%. Então, eu vou parar aqui a apresentação, vou fazer a resolução aqui no quadro. Beleza, então deixa eu só ajeitar aqui.
Então, vamos lá. Então, como eu disse, a questão é do Enem de 2013. A base, no caso da cerâmica, ela era no formato, antes do cozimento, 30 por 15 centímetros. Então, eu tinha essa base aqui. Então, esse retângulo tinha toda essa área. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular a área desse retângulo aí, dessa base, antes de fazer o cozimento. Porque depois do cozimento é que tem a redução. Eu vou fazer essa área de que maneira? Não é um retângulo? Então, se é um retângulo, é base vezes altura. Eu venho aqui, ó. A área desse retângulo. Quem que é a base? 30. Vezes. Quem que é a altura? 15. Então, eu fico que a área da base desse retângulo aí, já que é 30 vezes 15, vai ser 450 centímetros quadrados. Então, essa área aqui é antes do cozimento. Depois do cozimento, o que aconteceu? A minha base, ela teve uma redução. Tá? E teve uma redução de quanto? De 20%. Então, essa base ela vai ter um novo comprimento, uma nova largura. Essa base, então, ela vai diminuir. Então, se ela vai diminuir, o que nós vamos fazer? Devemos calcular a porcentagem. Então, eu venho ali e vou calcular a porcentagem, já que é redução, 20% de cada um dos lados. Então, eu vou calcular 20% de 30 e vou calcular 20% de 15, que é a redução. Aí eu vou descobrir quanto que reduziu. Então, vocês viram, se é 20% de alguma coisa, é 20 centésimos. O D se transforma em multiplicação vezes 30. Então, eu multiplico 20 vezes 30, 600, dividido por 100. Então, simplificando isso aí, posso cortar os dois zeros. Eu fico que a redução para o comprimento foi de 6 centímetros. Então, se ela reduziu 6 centímetros, o lado que anteriormente media 30, vai passar a medir quanto? 24. Então, a minha base ali, ela não é mais 30, ela vai ser quanto? 24. Vou fazer a mesma coisa para descobrir a altura ali. Vou calcular 20% de quanto? De 15. Então, eu venho aqui, ó. 20% é 20 centésimos vezes 15. Então, eu fico que 20 centésimos vezes 15, 20 vezes 15, 300. Dividido por 100, 3. Então, houve uma redução de 3 centímetros. Então, anteriormente era 15, com a redução de 3 centímetros, vai passar a ser quanto? 12. Então, eu vou ficar com um retângulo de base 24 e de altura 12. Então, eu vou estar fazendo o quê? Vou calcular a área desse retângulo menor. Só para não confundir, eu vou chamar aqui de área 1. E aqui eu vou chamar de área 2, que foi depois do cozimento. Depois do cozimento teve a retração. Então, quem que vai ser a base e quem vai ser a altura? A base vai ser 24 e a altura vai ser 12. E a gente multiplicando 24 vezes 12 vai dar 288 centímetros quadrados. Mas o que o exercício pede? Ele quer saber o percentual de redução. Ele quer saber quanto que a área diminuiu. Então, eu quero saber se diminuiu aqui de 450 para 288. Então, o que a gente vai fazer? Tem duas maneiras de você estar resolvendo. Eu posso saber qual que é, quanto que vai equivaler em percentual esses 288 em relação aos 450. E aí eu faço o quê? A diferença entre o que eu encontrar. Então, se eu fizer aí a relação, o que vai acontecer?
Então, eu quero descobrir a razão aqui, ó. A razão entre as áreas. Como eu quero saber a da menor, então eu vou pegar a área da menor, figura, sobre a área da maior. Então, eu faço. Quem que é a área da figura menor? 288. Quem que é a área da figura maior? 450. Se eu dividir esses dois números aí, eu vou descobrir que essa divisão ela vai dar 0,64. Só que eu não quero ela na forma o quê? Decimal, eu quero na forma percentual. 0,64, ou seja, 64 centésimos é a mesma coisa que 64%. Então, esta área aqui, ó, é 64% daquela. Mas ele não me pede isso. Ele me pede, no caso aí, a área reduzida. Isso aqui é o que a área está agora. Eu quero descobrir o que foi reduzido. Então, para isso, o percentual reduzido vai ser o quê? Antes eu tinha 100%. Inicialmente, antes de fazer o cozimento, eu tinha 100% da área. Depois que eu fiz o cozimento, o que aconteceu? Eu fiquei só com 64%. Então, o que significa que houve uma redução de quanto? 100% menos 64% vai me dar quanto? 36%. Então, depois do cozimento, ela reduziu 36%. Então, como ele quer saber o percentual que foi reduzido, então a alternativa correta aí seria a letra C. Então, nesse exercício aí, a gente utilizou tanto a porcentagem que vocês viram na aula passada, quanto a questão das áreas. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Então, beleza, vamos continuar. No próximo exemplo aí, ó. É do Enem de 2015. O prefeito de uma cidade deseja promover uma festa popular no Parque Municipal para comemorar o aniversário de fundação do município. Sabe-se que esse parque possui formato retangular com 120 metros de comprimento por 150 metros de largura. Além disso, para a segurança das pessoas presentes no local, a polícia recomenda que a densidade média num evento dessa natureza não supere 4 pessoas por metro quadrado. Ou seja, se eu tivesse um quadrado de 1 metro no chão, nesse quadrado de 1 metro, poderia ter somente 4 pessoas. Até 4 pessoas, na verdade, não pode superar. Pode ser menos, mas não pode ser mais. Seguindo as recomendações de segurança estabelecidas pela polícia, qual é o número máximo de pessoas que poderão estar presentes na festa? Então, se ele quer o número máximo, ele quer chegar ao limite. E o limite é de 4 pessoas por metro quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero saber se são 1.000 pessoas, 4.500, 18.000, 72.000 ou 120.000. Então, só vou apagar aqui e a gente está resolvendo. Então, esse é de 2015. Então, vamos lá. Só dar um stop aqui. Então, vamos lá. A praça, ela, então, tem formato retangular. Ela tem um formato retangular de medidas 120 por 150. Então, primeira coisa, eu quero saber qual que é a área total dessa praça. Ou seja, eu quero saber toda essa região interna aqui, ó. Quero saber isso aqui tudo. Então, como se trata de um retângulo, o que nós vamos fazer? Se é um retângulo, a área da minha praça, ela será base vezes altura. E aí eu tenho que a minha base é 120
E a minha altura é 150. Se eu multiplicar 120 por 150, eu vou chegar a um valor de 18.000 metros quadrados. Então, a área dessa praça toda é 18.000 metros quadrados. Aí tem a recomendação da polícia. A polícia diz que por cada metro quadrado, ou seja, cada metro quadrado, eu posso ter até 4 pessoas. Um limite de 4 pessoas. Eu acabei de calcular o valor de quem? Da área total da praça, que é quanto? 18.000. Então, se eu tenho 18.000 metros quadrados, eu quero saber o número de pessoas que eu vou ter ali dentro. Então, eu venho, vou fazer o quê? Uma regrinha de 3 simples. Então, eu tenho 18.000 metros quadrados equivalem a quantas pessoas? Eu não sei, eu vou chamar de quê? De X. Então, o que está acontecendo? A área aumentou. Eu tinha 1 metro quadrado, foi para 18.000. Então, o que vai acontecer com o número de pessoas? Também vai aumentar. Se vai aumentar, significa, então, que elas são diretamente proporcionais. Então, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder multiplicar essas grandezas cruzadas. Então, eu vou ficar 1 vezes x, x. E aí, eu vou ficar com 18.000 vezes 4. Multiplicando 18.000 por 4, eu vou chegar que nessa praça vai ter 72.000 pessoas. Então, em uma praça que tem 120 metros de comprimento por 150 metros de largura, tendo que a densidade tem que ser 4 pessoas por metro quadrado, então nessa praça, o máximo de pessoas que pode ter é 72.000. Então, 72.000 pessoas, isso aí vai me dar a alternativa D. Então, num exercício só, eu trabalhei com uma parte de áreas e trabalhei com regra de 3. Então, a regrinha de 3, ela sempre vai estar aparecendo em uma ou outra questão de matemática. Além do conteúdo, no caso aqui de geometria, também cai a regrinha de 3. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, vamos continuar. Fala, Fernando. Fala. Não, é só falar assim, dá para você fazer mais um exercício só, Tá. senão você estoura o tempo e a garganta também, aí você pode fazer mais um para a gente fechar. Beleza, então. Então, próxima questão aí é de 2017. Do Enem de 2017. Se vocês olharem aí, ela é uma... Pela figura, você já vê que é um trapézio. Então, ó. Um fabricante recomenda que para cada metro quadrado do ambiente a ser climatizado são necessários 800 BTUs. Desde que haja até 2 pessoas no ambiente. Então, se você tiver 2 pessoas no ambiente, você vai precisar de 800 BTUs para cada metro quadrado. A esse número devem ser acrescentados 600 BTUs para cada pessoa a mais. Então, se você tiver uma pessoa a mais, você vai adicionar 600. E também para cada aparelho eletrônico emissor de calor no ambiente. A esse número deve ser acrescentado 600 BTUs e também para cada aparelho eletrônico emissor de calor no ambiente. Então, se você tiver algum aparelho que está ligado à energia que produza calor, vai ter que aumentar 600 BTUs. A seguir, encontram-se as 5 opções de aparelhos desse fabricante e suas respectivas capacidades térmicas. O tipo 1 é 10.500 BTU, o tipo 2, 11.000 BTU, o tipo 3, 11.500 BTU, tipo 4, 12.000, tipo 5,
12.500. O supervisor de um laboratório precisa comprar um aparelho para climatizar o ambiente. Nele ficarão 2 pessoas mais uma centrífuga que emita calor. O laboratório tem a forma de um trapézio retângulo, com as medidas apresentadas na figura. Então, eu tenho que a sala desse jeito aí, ó. É este trapézio que tem base menor 3, base maior 3,8 e a altura 4. Para economizar energia, o supervisor deverá escolher o aparelho de menor capacidade térmica que atenda às necessidades do laboratório e às recomendações do fabricante. Então, a escolha do supervisor recairá em 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, a primeira coisa, eu preciso saber qual que é a área da minha sala. Ele me falou que é o quê? Um trapézio. É um trapézio de altura 4, base maior 3,8 e base menor 3. Então, eu vou descobrir qual que é a área deste trapézio, qual que é a área da sala. Então, a área da sala é isso aqui tudo, ó. Então, vamos lá. Então, a área da sala, já que se trata de um trapézio, vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E aí eu vou estar substituindo. Eu tenho tudo. Quem que é a base maior? 3,8. Mais, quem que é a base menor? 3. Vezes a altura, que é quanto? 4. Isso dividido por quanto? Por 2. Então, eu vou ficar que a área da minha sala, 3,8 mais 3 é 6,8. Vezes, vou estar simplificando este 4 que está multiplicando com esse 2 que está dividindo. Então, simplificando aí, eu fico que vai dar 2 aqui em cima. Então, eu fico que 6,8 vezes 2. E 6,8 vezes 2 vai me dar 13,6 metros quadrados. Então, esta é a área da sala. Aí vem as condições lá no enunciado. Recomenda-se que para cada metro quadrado do ambiente a ser climatizado são necessários 800 BTUs. Desde que haja até 2 pessoas no ambiente. Então, lá embaixo fala, mais abaixo do enunciado, fala que vão ficar 2 pessoas mais uma centrífuga. Então, primeiro, eu vou calcular quanto que eu vou precisar de BTU, sabendo que eu só tenho 2 pessoas na sala. Então, eu venho aqui, ó, para me saber qual que é o ar que eu devo utilizar. Quantos BTUs eu vou precisar. O que que acontece? Eu vou pegar os metros quadrados da sala, que é 13,6, e vou estar multiplicando por quanto? Por 800. Porque fala que para cada metro quadrado eu preciso de 800 BTUs. Então, eu vou estar multiplicando 3,6 vezes 800. Então, eu pego 3,6 vezes 800, aí eu vou descobrir quantos BTUs eu vou precisar. Então, isso aí vai dar 10.880 BTUs. Isso se eu tiver apenas 2 pessoas, que não é o caso. Né? Nessa sala aí eu não tenho só as 2 pessoas, eu tenho, além das 2 pessoas, ainda uma centrífuga. Essa centrífuga a mais que eu tenho, seja uma pessoa, ou seja, em qualquer aparelho que emita calor, vai aumentar em 600 BTUs no total que eu precisava. Então, para me saber o total, vai ser os BTUs ali para as 2 pessoas da sala, mais o da centrífuga, que falou que aumenta 600. Então, se aumenta 600, eu vou ficar que o total de BTUs que eu vou precisar é 11.000
480 BTUs. E aí, o que acontece? Nas nossas alternativas lá, eu tenho opções que elas são o quê? Aproximadas. Então, o mais próximo que eu tenho de 11.480, que não vai estar forçando o ar-condicionado para ele funcionar normalmente, vai ser o mínimo que eu preciso aí é 11.500. Então, seria o tipo 3. E o tipo 3 é a alternativa C. Beleza? Então é isso. É isso. Isso aí, Fernando! É uma pancada, hein, Fernando? Sexta-feira à tarde, ministrar aula. Geometria plana. Doideira. Pior que quinta-feira não, hein? É punk para os alunos, né? Aguentar isso aí, porque o professor está acostumado. Fernando, peraí, Bertinho, só um minutinho. Fernando, muito obrigado, valeu demais, hein? Obrigado. Os meninos, assim, óbvio, eles vão chegando no estado assim, que eles estão com estafa já do processo, mas foi bacana, muitos aguentaram aí. Valeu demais. Obrigado, meninos, né, por vocês terem acompanhado, né, as 3 aulas. E na semana que vem nós teremos novamente. Segunda-feira eu já anuncio quais serão as aulas para vocês se prepararem. Os seus colegas podem acompanhar essas aulas lá no YouTube, no canal da escola. Vai ficar postado lá, beleza? Valeu demais. Fernando, abração, até, hein? Até mais.